Bom dia, meninos e meninas. Na última semana, nós estudamos, na última semana, 15 dias. Semana passada foi feriado, não é? Nós tivemos aula 15 dias. E nós estudamos voz passiva analítica e o C como índice de indeterminação do sujeito. Já corrigimos os exercícios ligados a isso, não é? A ideia agora é que a gente estude as outras funções do C, para que vocês possam fazer o restante dos exercícios, tá? Então vamos lá, vamos estudar as outras funções, então. Primeiro vamos lembrar o que a gente já viu, certo? Para ver se ficou alguma dúvida, e vocês já sabem, não é? Caso vocês tenham alguma dúvida, basta que nós conversemos pelo e-mail disponibilizado na sala virtual, como a gente sempre faz, tá? Então, vamos lá, né? Esse pronomezinho, essa palavra bem pequenininha, ela pode ter uma série de funções. Nós já estudamos como pronome passivador e já estudamos como índice de indeterminação do sujeito. Vamos dar uma lembradinha no último caso, que foi esse, o índice de indeterminação do sujeito. Vocês se lembram dessas construções aqui que apareceram lá no comecinho do primeiro caderno? Precisam de empregados, vivem bem no campo, eram felizes naquele tempo. Quando se pergunta quem precisam, quem vivem, quem eram, a resposta ela é vaga, né? Eles, elas, alguém, sei lá. Ou seja, a construção que nós temos aqui é de verbos na terceira pessoa do plural, sem referência anterior. E nós já estudamos que quando isso acontece, nós temos sujeito indeterminado. Na última aula, nós lembramos que existe um outro jeito de indeterminar o sujeito, não é? Que é quando você faz essa construção, então as mesmas frases nessa construção. Precisa-se de empregados, vive-se bem no campo, era-se feliz naquele tempo. Então, os verbos, em vez de aparecerem no plural, eles aparecem no singular, seguidos da palavra ser, que é índice de indeterminação do sujeito. Então, o que acontece com essas frases? Em termos de sentido, elas têm exatamente o mesmo sentido das primeiras. Todas têm sujeito indeterminado. Em todas não se sabe quem vive, quem era, quem precisa. Acontece que quando ocorrem essas últimas construções, como nós já vimos, acontece isso aqui, ó. Eu tenho verbo transitivo indireto, caso do precisa, eu tenho verbo intransitivo, o caso do vivem, e eu tenho verbo de ligação, que é o caso do era. Quando esses verbos aparecem na terceira pessoa do singular, seguidos da palavrinha ser, né, este ser é um índice de indeterminação do sujeito. Então, é outro jeito de indeterminar o sujeito. Quando nós vimos voz passiva sintética, nós vimos que para diferenciar o índice de indeterminação do pronome passivador, há aquele jeito prático, não é? Que é inverter a frase para voz passiva analítica, lembram? Então, por exemplo, alugam-se quartos equivale a quartos são alugados. Ou seja, esse ser torna a frase passiva, ele é um pronome passivador. Eu tenho verbo transitivo direto, mas sei o ser é pronome passivador. Quando eu falo precisa-se de funcionários, por exemplo, não é possível você escrever de funcionários são precisados. Não há como inverter a frase dessa maneira. Como não há como inverter a frase dessa maneira, o sujeito é indeterminado e esse ser é índice de indeterminação. Então, um truquezinho extra quando você tem dúvida sobre a transitividade do verbo. Então, essa parte nós já vimos, e os exercícios que vocês vão fazer para a semana que vem, eles envolvem justamente e principalmente isso, certo? Acontece que o ser pode ser outras coisas. Então, a ideia hoje é ver mais um pouquinho disso e mostrar para vocês que esse ser pode ser outras coisas. Ele pode ser parte integrante do verbo, que pode ser chamado também de pronome fossilizado. Reparem nessas frases aqui. Ela se queixa de tudo. Suicidar-se é um pecado. Eu me arrependo de tudo. Ele se arrepende também. Primeira coisa importante. Todas essas frases estão na voz ativa. Reparem. Ela se queixa, tá vendo? Ela pratica a ação de queixar-se. Suicidar-se, olha, ação de se matar, certo? Eu me arrependo. Sou eu que pratico a ação de arrepender-se, do mesmo modo que aqui, ele é que pratica essa ação. Então, todas essas frases estão na voz ativa.
Segunda coisa importante, não seria possível escrever ela queixa de tudo. Não seria possível escrever suicidar é um pecado, ou eu arrependo de tudo e ele arrepende também. Ou seja, esses verbos só existem com o pronome. Eles são verbos pronominais. Esse ser sozinho, ele não tem uma função sintática específica, né? Ele é como se fosse emendadinho no verbo. É como se não houvesse um hífen, por exemplo. Como se tudo isso fosse uma palavra só. E tá certo? A única coisa é que existe esse hífen no meio, mas é uma palavra só. Então, esse ser, ele é um pronome fossilizado porque ele faz parte do verbo. Ele é parte dele. Então, se você disser que ele é parte integrante do verbo, ou se você disser que ele é pronome fossilizado, é exatamente a mesma coisa. Agora, nós poderíamos ter esta situação, que é literalmente a oposta da anterior. Quando C é partícula de realce ou expletiva. Se ela é realce, ela só está lá para reforçar a frase. Expletiva, ela pode ser expelida, né? Se ela for retirada da frase, ela não vai fazer falta para a estrutura dela. Quando você escreve ele queixa de tudo, você comete um erro de português, né? Não existe o verbo queixar, existe o verbo queixar-se. Portanto, esse C é obrigatório. Agora, quando você escreve os exploradores riam-se de suas tentativas, repare que, gramaticalmente falando, é a mesma coisa que você escrever os exploradores riam de suas tentativas. Esse C é totalmente expletivo, ele só está aí para reforçar o sentido do verbo. Não está errado dizer os exploradores riam de suas tentativas. Olhem essa outra construção. Será que eles se foram para sempre? Ou ainda, será que eles foram para sempre? O se está aí para reforçar o verbo. Deixa eu dar um outro exemplo. Ele morre-se de medo dela. Gente, apesar da frase estar estranha, ela não está incorreta gramaticalmente. Ele morre-se de medo ou ele morre de medo, as duas construções estão perfeitas. E esse se que aí está, ele apenas reforça a ação verbal, certo? Então, outra coisa importante. Do mesmo modo que aconteceu com os exemplos anteriores, reparem, os exploradores riam-se de suas tentativas. Os exploradores praticam a ação de rir. É voz ativa também. Quando você diz ele morre-se de medo dela, ou será que eles se foram para sempre, também é voz ativa. Então, seja na voz, seja no pronome que é parte integrante do verbo, seja no ser partícula de realce, a oração está na voz ativa. A diferença é que se ele for parte integrante do verbo, ele não pode ser retirado da frase. Se ele for retirado, existe perda na correção gramatical. Quando se é partícula de realce, se nós tirarmos da frase, tudo bem, nós eliminamos a ênfase, mas gramaticalmente nós teremos uma frase que existe, tá certo? Agora, o C pode ser outras coisas, né? Então, existem aqui umas outras possibilidades que apareceram para vocês na aula de morfologia. Mas eu achei por bem colocar aqui para dar uma lembradinha a vocês do que se trata, tá? O C pode ser conjunção subordinativa integrante. E como acontece com toda a conjunção, a função sintática dele é ser apenas um elemento de coesão. Ele não tem uma função sintática sozinho. Ele não é sujeito, objeto, partícula de realce, parte integrante do verbo, enfim. Ele é apenas um elemento de coesão entre as orações. Reparem, Nara não sabe se Juca vai chegar ou não. Há um truquezinho aqui que pode ajudar vocês, tá? Nara não sabe isso. Nara não sabe isso. A oração Nara não sabe isso é uma oração que existe, é uma oração possível, certo? Quando isso acontece, a palavra se poderia ser a palavra que também, certo? Por exemplo, eu sei que você é feliz, eu sei isso. É o mesmo caso. A palavra que e a palavra se, que iniciam essas orações, chamam-se conjunções subordinativas integrantes. Começam orações subordinadas substantivas,
que é um assunto que vocês vão estudar em breve, certo? Sozinho ele não tem função sintática, o objetivo é unir a oração subordinada à oração principal. O se, também morfologicamente, pode ser uma conjunção subordinativa condicional. Esse é mais fácil perceber, não é? Porque ele vai ser condicional quando a oração em que ele está indica a condição. Se não chover, a colheita se perderá. Então, a condição para a colheita perder-se é não chover. Né? Repare que esse se, conjunção subordinativa condicional, ele é trocável por caso. Olha lá, caso não chova, ou ainda desde que não chova. Então, se esse se inicia uma oração que indica a condição, e só para dar uma ajudazinha, ele é trocável por caso, ele é trocável por desde que, não é? Ele vai ser conjunção subordinativa integrante. E, por fim, nós temos o se, que é um substantivo. Né? E, na verdade, é assim, esse se substantivo, ele sofre um processo que qualquer palavra pode sofrer, né? Que é o processo de substantivação. Ou como nós vimos lá na aula de formação de palavras, né? Ele é uma palavra formada por derivação imprópria. Ele deixa de ser uma conjunção para se tornar um substantivo. E aí existe um determinante antes que dá uma ajudazinha. Aqui no caso tem um artigo, tá vendo? O se da frase é uma conjunção. Qualquer palavra antecedida de artigo, ela sofre um processo de substantivação, mesmo que ela não seja um substantivo por natureza, né? Mas nessa frase ela se torna substantivo. Então, resumindo, o que nós vimos hoje? Né? Nós revimos o se índice de indeterminação do sujeito. Falei um pouquinho para vocês novamente do se, que é pronome passivador, e vimos a novidade, né? O se pode ser, ou as novidades, o se pode ser parte integrante do verbo pronome fossilizado, quando ele não pode ser retirado da frase, ele faz parte de um verbo pronominal. O se pode ser uma partícula de realce ou expletiva, quando ele está lá apenas para enfatizar, certo? Ele pode ser retirado, que a frase continua correta gramaticalmente. E, morfologicamente, este se tem mais 3 possibilidades. Ele pode ser uma conjunção subordinativa integrante, quando ele une a oração principal à oração subordinada substantiva. Ele pode ser uma condicional, caso inicie uma oração que expressa a ideia de condição. Ele pode ser trocado por caso. E ele pode ser substantivo, se ele tiver sofrido um processo de substantivação. E sempre haverá um determinante, né, que diga isso a você. Normalmente é o artigo. Esse artigo, por exemplo, mostra para você que essa palavra sofreu um processo de derivação imprópria e, portanto, é um substantivo. Perfeito? Então, gente, é isso, tá certo? A parte nova de hoje é justamente essa. Então, eu vou indicar para vocês, na sala virtual, os exercícios que vocês devem fazer para a semana que vem. Na semana que vem nós vamos corrigir esses exercícios, só que vamos fazê-lo juntos. Eu vou marcar uma live com vocês para a próxima semana, aí nós vamos poder conversar. Vocês vão poder tirar as dúvidas que ficaram, porventura, de aulas anteriores, desta, não é? E nós vamos corrigir os exercícios que eu vou pedir a vocês hoje. Em caso de qualquer dúvida ao longo da semana, basta que vocês escrevam para o e-mail disponibilizado na sala virtual, tá certo? Então, cuidem-se, meninos, boa semana para vocês e semana que vem nós prosseguimos. Um grande beijo no coração de todos.